Roberto construiu um império e seus 3 filhos, Sandré, Sara e Miguel, cresceram sob sua tutela. Mas agora, com os primeiros sinais do Alzheimer, Roberto começa a cometer erros. Temendo pelo futuro da empresa, os filhos decidem agir. Assumir o controle parece ser a única maneira de proteger o legado da família. Enquanto os 3 planejam a difícil decisão, o que eles não sabem é que Roberto já tinha algo em mente. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu em tons de laranja e dourado, enquanto Roberto observava a cidade de seu escritório no último andar da imponente sede de seu império empresarial. Aos 68 anos, o magnata visionário havia construído um legado impressionante, transformando uma pequena empresa familiar em um conglomerado multinacional. Seus olhos, antes afiados como os de uma águia, agora pareciam cansados e um tanto desfocados. Roberto suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele sabia que a hora estava chegando, seus lapsos de memória, a confusão ocasional, as palavras que às vezes lhe escapavam. Tudo apontava para o início de uma batalha que ele temia mais do que qualquer desafio corporativo que já havia enfrentado: o Alzheimer. Enquanto isso, em uma elegante sala de reuniões a alguns andares abaixo, seus 3 filhos estavam reunidos, discutindo em voz baixa, mas com evidente preocupação. André, o mais velho, com 42 anos, era a imagem de um executivo bem-sucedido, sempre impecavelmente vestido em ternos sob medida. Ele havia herdado a cautela e a visão estratégica do pai. Não podemos mais ignorar isso, disse André, ajustando seus óculos de armação fina. Papai está perdendo o controle. Se não agirmos logo, o trabalho de uma vida inteira pode ir por água abaixo. Sara, a filha do meio, com 38 anos, assentiu gravemente. Ela era conhecida por sua eficiência e organização impecável, qualidades que a tornavam indispensável na gestão financeira da empresa. Concordo, André, mas precisamos ter cuidado. Não se trata apenas do negócio, mas da dignidade do papai. Miguel, o mais novo, com 35 anos, andava de um lado para o outro na sala, sua energia inquieta contrastando com o comportamento mais contido de seus irmãos. Apesar de ser o mais novo, Miguel era reconhecido como o gênio criativo da família, sempre trazendo ideias inovadoras para o negócio. E se a gente só falar com ele, Miguel sugeriu, parando por um momento. Talvez ele entenda se a gente explicar nossa preocupação. André balançou a cabeça. Você conhece o pai, Mike. Ele nunca vai admitir que precisa de ajuda. Temos que agir antes que seja tarde demais. Os 3 irmãos se entreolharam, o peso da decisão pairando sobre eles como uma nuvem pesada. Eles amavam o pai e respeitavam tudo o que ele havia construído, mas o medo de ver esse legado ruir era mais forte do que qualquer hesitação. Então está decidido, disse Sara, com a voz firme, mas com um tom de tristeza. Nós vamos assumir o controle da empresa para o bem de todos, inclusive do pai. Enquanto as crianças conspiravam, sem saber que suas intenções, embora bem-intencionadas, se estavam prestes a desencadear uma série de eventos inesperados, Roberto estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Ele olhou para uma foto emoldurada em sua mesa, uma imagem de tempos mais felizes com sua falecida esposa e seus 3 filhos, ainda jovens. Um sorriso melancólico apareceu em seus lábios. Ah, Margarida, ele murmurou para a foto de sua esposa. Se você estivesse aqui para ver nossos filhos agora, estão fortes, tão inteligentes, mas ainda com tanto a aprender. Roberto sabia que o tempo estava se esgotando. Os primeiros sinais da doença haviam aparecido meses atrás, e ele os combateu com toda a força de sua vontade de ferro. Mas agora, enfrentando a realidade de sua condição, ele percebeu que tinha uma última lição a ensinar aos filhos. Ele então ligou o computador e começou a trabalhar em um plano que testaria não apenas as habilidades empresariais de seus filhos, mas também seu caráter e capacidade de trabalhar juntos como uma família. Nas semanas seguintes, André, Sara e Miguel observaram com crescente preocupação as mudanças no comportamento do pai. Roberto parecia mais distraído, às vezes esquecendo os nomes de parceiros de negócios de longa data ou confundindo datas de reuniões importantes. Para as crianças, cada lapso era uma dolorosa confirmação de que sua decisão de intervir era necessária. Em uma tarde particularmente tensa, André convocou uma reunião de emergência com seus irmãos. Eles se encontraram em um pequeno e discreto café, longe dos olhares curiosos dos funcionários da empresa. Não podemos esperar mais, disse André, sua voz baixa, mais urgente. Hoje, papai quase assinou um contrato com termos completamente desfavoráveis para nós. Se eu não tivesse intervindo no último minuto, teríamos perdido milhões. Sara franziu a testa, preocupação evidente em seus olhos.
É pior do que pensávamos. Mas como vamos fazer isso legalmente? Papai ainda está no controle. Miguel, que estava estranhamente quieto, finalmente falou. E acho que tenho uma ideia. Não é o ideal, mas pode funcionar. Os irmãos mais velhos se viraram para ele, curiosos e um pouco apreensivos. Miguel sempre foi o mais impulsivo dos três, mas também o mais criativo em encontrar soluções para problemas aparentemente insolúveis. E se, Miguel começou hesitantemente, convencêssemos o conselho de que o pai não está mais em condições de liderar? Com o apoio deles, poderíamos iniciar um processo de transição de poder. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O que Miguel estava propondo era essencialmente um golpe corporativo contra o próprio pai. A ideia deixou um gosto amargo na boca de todos, mas a alternativa, se assistir impotente enquanto o pai destruía involuntariamente tudo o que havia construído, parecia ainda pior. Não gosto disso, disse Sara após um longo momento, mas não vejo outra maneira. André, o irmão mais velho, fechou os olhos por um momento como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Quando os abriu novamente, havia uma determinação sombria em seu olhar. Vamos fazer isso, disse ele. Pelo bem da empresa e pelo bem do papai. Mas precisamos ser rápidos e discretos. Nos dias que se seguiram, os irmãos colocaram seu plano em ação. André usou sua influência para agendar uma reunião extraordinária do Conselho. Sara preparou uma apresentação detalhada, documentando cuidadosamente cada instância do comportamento errático de Roberto. Miguel, enquanto isso, trabalhava nos bastidores, sondando os principais membros do Conselho para garantir seu apoio. O dia da reunião chegou, carregado de tensão e expectativa. Roberto, surpreendentemente, não compareceu, alegando um compromisso urgente fora da cidade. Isso, os irmãos pensaram, só tornou as coisas mais fáceis. André apresentou o caso eloquentemente, sua voz revelando apenas um leve tremor ao falar das dificuldades do pai. Sara forneceu dados e projeções, pintando um quadro sombrio do futuro da empresa se nada fosse feito. Miguel, com seu carisma natural, respondeu às perguntas e preocupações dos membros do Conselho, assegurando-lhes que a transição seria tranquila e os interesses de todos seriam protegidos. Após horas de discussão acalorada, o Conselho finalmente chegou a uma decisão. Com o coração pesado, eles votaram a favor da transição de poder. André seria nomeado CEO interino, com Sara e Miguel assumindo papéis importantes na gestão. Quando a reunião terminou, os irmãos se viram sozinhos na sala de conferências, uma mistura de alívio e culpa em seus rostos. Conseguimos, disse André, sua voz mais exausta do que triunfante. Sara sentiu, incapaz de encontrar palavras. Miguel, por outro lado, parecia inquieto. É a coisa certa, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Não é. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala se abriu. Para o choque dos três, Roberto entrou, seu rosto uma máscara inescrutável. Pai! Exclamou Sara, levantando-se abruptamente. Pensamos que você estava viajando. Roberto sorriu, sorriso que não alcançou seus olhos. Mudança de planos, querida. Parece que cheguei bem a tempo para as grandes notícias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os irmãos se entreolharam, o pânico crescendo em seus olhos. Como eles poderiam explicar o que tinham feito? Pai, André começou, sua voz tremendo levemente. Nós podemos explicar. Só que... Roberto levantou a mão, silenciando-o. Não precisa de explicações, André. Na verdade, tenho algo para mostrar a todos vocês. Com isso, ele pegou um controle remoto e ligou a tela grande na parede da sala de conferências. Para surpresa de todos, o rosto de Roberto apareceu na tela, mas era um Roberto diferente. Mais jovem, mais vigoroso, seus olhos brilhando com a inteligência aguçada que sempre o caracterizou. Meus queridos filhos, começou Roberto da tela, se vocês estão assistindo a este vídeo, significa que tomaram exatamente a decisão que eu esperava que tomassem. André, Sara e Miguel trocaram olhares confusos, incapazes de entender o que estava acontecendo. O Roberto do vídeo continuou. Alguns meses atrás, notei os primeiros sinais do Alzheimer. Foi um momento assustador, admito. Mas em vez de ceder ao medo, decidi transformá-lo em uma lição final para vocês. Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante até mesmo através da tela. Exagerei meus sintomas, fingi que a doença estava mais avançada do que realmente está, estudo para ver como vocês reagiriam sob pressão. Os irmãos ficaram perplexos, uma mistura de choque, confusão e, gradualmente, compreensão se espalhando por seus rostos.
Meu objetivo nunca foi apenas garantir a continuidade do negócio, continuou Roberto. Era testar sua união, para ver se vocês seriam capazes de trabalhar juntos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele sorriu, um sorriso cheio de orgulho e amor. E você me surpreendeu, não pela decisão de assumir o controle, que eu esperava, mas pela maneira como vocês trabalharam juntos para fazer isso. Sara cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Miguel se deixou cair em uma cadeira, atordoado. André permaneceu de pé, rígido, sua mente correndo para processar tudo o que estava ouvindo. Agora, continuou Roberto, vem a parte mais importante. Cada um de vocês terá responsabilidades específicas dentro da empresa, de acordo com suas habilidades únicas. Ele começou a detalhar um elaborado plano de sucessão, atribuindo a André o papel de CEO, alavancando sua visão estratégica e liderança. Sara seria a CFO, utilizando sua habilidade com números e atenção meticulosa aos detalhes. Miguel, com sua criatividade e inovação, lideraria o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Mas há uma condição, disse Roberto, seu tom se tornando mais sério. Vocês só assumirão o controle efetivamente se provarem que podem superar desafios juntos. Nos próximos 6 meses, vocês enfrentarão uma série de testes, alguns óbvios, outros nem tanto. Sua capacidade de trabalhar em equipe, confiar uns nos outros e colocar o bem da família e da empresa acima da ambição pessoal será crucial. O vídeo terminou com Roberto sorrindo carinhosamente. Lembrem-se, meus filhos, o verdadeiro legado que deixo para vocês não é o negócio, mas o amor e a confiança que vocês têm um no outro. Estou orgulhoso de vocês. Agora me mostrem do que vocês são realmente capazes. A tela ficou preta, deixando os 3 irmãos em um silêncio atordoado. Lentamente, eles se viraram para o verdadeiro Roberto, que estava parado em silêncio no canto da sala, observando suas reações. Pai, André começou, com a voz embargada. Nós não sabíamos. Roberto levantou a mão novamente, dessa vez gentilmente. Não precisa se desculpar, filho. Você fez exatamente o que deveria ter feito, dado que acreditava ser verdade. Ele se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de diversão e afeição. Confesso que foi interessante observar você nas últimas semanas. Houve momentos em que quase revelei tudo, principalmente quando vi o quanto você estava lutando com a decisão. Sara, ainda com lágrimas nos olhos, foi a primeira a se mover. Ela atravessou a sala e abraçou o pai com força. Ah, pai, você nos assustou tanto. Miguel se juntou ao abraço, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você é um velho astuto, sabia? André, sempre o mais reservado, hesitou por um momento antes de se juntar ao abraço da família. Eu deveria saber, ele murmurou. Você está sempre um passo à frente. Roberto sorriu, envolvendo seus 3 filhos em seus braços. Talvez, ele disse suavemente, mas você está rapidamente me alcançando. Quando eles finalmente se separaram, havia uma nova energia na sala, uma mistura de alívio, excitação e determinação. Então, disse Miguel, seu entusiasmo habitual retornando, quais são esses desafios que teremos que enfrentar? Roberto riu. Ah, isso seria dizer demais, não é? Vocês terão que descobrir por si mesmos. Mas posso dizer que o primeiro começa agora. Com um timing perfeito, o telefone na sala de conferências tocou. André atendeu, escutou por um momento e então se virou para os outros, com os olhos arregalados. É o nosso maior cliente, ele disse. Eles estão ameaçando cancelar o contrato a menos que façamos mudanças significativas no projeto. Sara imediatamente pegou seu tablet, começando a rever os números. Precisaremos renegociar os termos, talvez oferecer um desconto. Miguel já estava rabiscando ideias em um bloco de notas. Ou poderíamos apresentar uma nova proposta, algo tão inovador que eles não pudessem recusar. Roberto observou orgulhosamente enquanto seus filhos rapidamente entravam no modo de resolução de problemas, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Ele sabia que haveria desafios pela frente, momentos de dúvida e desacordo, mas ao vê-los agora, trabalhando juntos com um propósito comum, ele tinha certeza de que haviam aprendido a lição mais importante. Enquanto seus filhos discutiam estratégias, Roberto saiu silenciosamente da sala. Seu trabalho ali estava feito. O futuro da empresa e, mais importante, o futuro de sua família, estava em boas mãos. Lá fora, o sol estava se pondo mais uma vez sobre a cidade, mas para a família de Roberto, era o amanhecer de uma nova era, uma era de cooperação, confiança e amor incondicional. E no final, Roberto pensou com um sorriso, esse sempre foi o verdadeiro legado que ele queria deixar para trás.
Se você gostou, por favor, dê um like e se inscreva no canal. Deixe um comentário com um número de 1 a 5 para nos dizer o quanto você gostou da história. Assista também ao vídeo que está atualmente na sua tela. Até breve.